Boa tarde, galerinha do sexto ano. Vamos aqui, né? Nossa aula de hoje de forma assíncrona. Eu tô usando aqui o livro virtual, beleza? Então esse livro aqui é exatamente igual ao livro de vocês, vocês podem acompanhar aí. Peguem o livro de vocês e vão acompanhando a aula aí pra ler o assunto e tudo mais, porque talvez não dê pra enxergar muito bem as letras por aqui, tá certo? Eu não quero ninguém forçando a visão. Vamos lá. A gente já viu aqui um pouco sobre a questão das funções do solo, né? Na aula passada. Todo mundo já tá sabendo bem disso. Vamos dar uma olhada agora nos problemas causados pelo uso inadequado do solo. Galera, primeiro de tudo aqui, o que a gente vê é a erosão. A erosão é um processo que é natural, certo? Mas o uso do solo pelo ser humano pode piorar essa erosão. Vamos ver primeiro de tudo o que é erosão. Erosão é o conjunto de processos que promovem a retirada e o transporte do material produzido pelo intemperismo, ocasionando o desgaste do solo. Como assim? Gente, é quando a água, o vento ou então gelo, eles empurram o material do solo para um outro local, tá certo? Isso pode piorar se o local tiver uma inclinação, né? Então imagina aí uma ladeira, né? Onde a água passa e vai levando o solo e acaba formando isso daqui, ó. Qual o problema? Que essa erosão, se ela for muito intensa, pode ser que nesse local se forme uma vossoroca. E essa vossoroca, a vossoroca é nada mais do que um solo que está completamente erodido e ele não tem mais a capacidade de se recuperar. Forma literalmente um buracão mesmo, gente, no meio do solo assim, né? Que ele vai só aumentando o tamanho, porque cada vez mais vai sofrendo erosão, sofrendo erosão, sofrendo erosão. E as partículas de solo ali, né? O solo vai sendo todo carregado para outro local e acaba que aquele ambiente ali não é mais útil, né, nem para plantação, nem para recuperação, uma floresta não nasce mais ali, então é um problema muito sério, certo? Então, a erosão existe basicamente alguns tipos, vamos ver aqui, ó. Erosão pluvial, que é provocada pela água da chuva, certo? Então, é a mesma coisa que eu estou falando agora, a água vai lá, arrasta o solo, né? Uma chuva forte, por exemplo, arrasta o solo e vai formando ali um espaço que não tem mais aquela matéria orgânica, então fica difícil de alguns seres vivos se estabelecerem ali, tá certo? Aí vem a questão do ser humano. Isso vai ser piorado em ambientes que não tenham a cobertura vegetal, né? Então que não tenha nenhum tipo de planta ou algo assim, porque as raízes das plantas conseguem segurar esse solo de uma forma melhor, né? Elas fixam o solo. E quando não tem isso, é mais fácil de o solo ser carregado pela água, beleza? Aí aqui tem a erosão fluvial, que é causada pela água dos rios. Então veja, pluvial é chuva, certo? Água da chuva. E a erosão fluvial é causada pela água do rio. Então, ambos os tipos de erosão, né? Todos esses dois tipos de erosão são causados por água, mas no caso da pluvial, água da chuva, no caso da fluvial, água do rio, beleza? Então isso pode acontecer em imagem de riacho, imagem de rio, beleza? O sedimento é carregado para um outro local e aquele local fica sem o solo, né? A gente sabe que o solo é fragmento de rocha e matéria orgânica. Se a gente carrega o solo, só resta o quê? A areia, a partezinha do subsolo ali. E ali, naquele ambiente, como não tem matéria orgânica, é mais difícil dos seres vivos se estabelecerem, certo? Outro tipo de erosão é a erosão marinha. Veja aí. Mais um tipo de erosão causado por água, só que dessa vez por água do mar. Tá certo? Então, ó, esse tipo de formação aqui, ó, não é comum aqui no Brasil, mas em outros países é bem comum esse tipo de formação. E todo esse, tá vendo que a rocha parece ter sido comida, algo assim? Isso aqui tudo é ação do mar durante vários e vários anos, certo? Vai ali corroendo a rocha e tudo mais, até depois de muito tempo formar as praias que aí a gente vê aqui no Brasil. Então a costa brasileira já foi há muitos anos atrás desse jeito aqui. Mas de tanta erosão e tanto tempo ali a água batendo, acabou que ela formou, né, aquela praia mais plana, cheia de areia, como a gente vê hoje, tá bom? Outro tipo de erosão é a erosão glacial, que é causada pela neve. A gente já viu, né, que a temperatura pode modificar as rochas e tudo mais. Nesse caso aqui, a neve pode empurrar também um sedimento para outros locais, né? Pensa aí que um deslizamento de gelo, né, como tem uma avalanche, pode carregar o solo para outros locais e causar essa erosão, beleza? E a erosão eólica aqui embaixo, que é a erosão causada pelo vento, né? Também, se não tiver uma vegetação ali sobre o local, qualquer ventozinho que bater vai levar aquele solo para outro ambiente, né? Então, pense que isso aqui pode acontecer muito nas dunas ou na região litorânea, mas também pode acontecer mais no interior do continente, né? Mesmo que não seja ali nas dunas, porque se naquele local não tiver planta para segurar o solo, se vir um vento muito forte, pode sim carregar esse solo para outro local, né? Acabar erodindo esse ambiente. Depois a gente vê que uma outra forma de modificação do solo, né, um fator de impacto,
é ação antrópica. Olha esse nome, ação antrópica. Sempre que a gente fala uma coisa antrópica, é sobre ser humano, certo? E a ação antrópica é a ação que o ser humano faz sobre o solo. Então, a gente já viu como o ser humano pode modificar o solo de alguma forma. Aqui tem mais algumas, né? Ó. Remoção de grandes massas de terra ou de rocha, ocupação de áreas impróprias para a construção de moradias, como morros de alta declividade, hipermeabilização de superfície. A gente viu isso ontem, ó, todo mundo lembra, né? De hipermeabilização de superfícies, que é no caso de quando a gente asfalta, né? Aquela região fica impermeável, a água não consegue se infiltrar. E a contaminação e poluição do solo, que é o que a gente vai focar aqui, certo? Compactação do solo, que a gente já viu também, que pode ser causado pelo uso de máquinas pesadas, né? Então tudo isso daqui, ó, são formas que o ser humano acaba degradando o solo, como eu posso dizer, né? Acabando com esse recurso nosso, né? Ele pode degradar o solo, tá certo? Então vamos dar um foco aqui na contaminação e na poluição. Aqui do lado tem a definição de contaminação e de poluição, certo? Dei uma lida aí, beleza? Para você saber a diferença. Então, ó, contaminação. Presença em um ambiente de seres que causam doenças ou substâncias em concentrações nocivas aos seres vivos. E poluição, alteração ecológica que prejudica direta ou indiretamente os seres vivos, seu bem-estar, causando danos aos recursos naturais, como a água e o solo, e impedindo as atividades econômicas, como a pesca e a agricultura. Então, basicamente, a contaminação ocorre quando tem ali não ser vivo ou um material que causa dano à saúde, e a poluição é quando a gente tem uma alteração de como aquilo ali funciona, como aquele local ali funciona, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha melhor nisso aqui. Gente, qual é o principal poluidor do solo? Esse aqui é muito fácil de entender, galera, é o lixo. Gente, a gente produz toneladas de lixo todos os dias. Toneladas, toneladas. E esse lixo, ele é de vários tipos, muitos tipos mesmo. E mesmo que não ocorra nenhum tipo de enchente ou algo assim, o nosso lixo tem que ir para algum local. A gente não vê para onde ele vai, mas eu já visitei o antigo lixão de Itabaiana. E, gente, é uma cena muito triste de ver, porque é um ambiente muito grande, onde tudo que você vê é lixo, certo? Quando você está em cima do lixão, né? Você até que não percebe tanta coisa. Tem um montinho de lixo ali, um montinho de lixo acolá, e você fica meio, tá bom, até que não tá tão ruim não. Mas quando você tá na beira da estrada, galera, que você olha, tem uma montanha, você tava em cima de uma montanha de lixo. Você vê um monte de bolsa plástica, um monte de pneu, que foi sendo cobrido com terra, e quando você tá em cima disso tudo, você não percebe qual a quantidade de lixo que tem embaixo. Mas é realmente uma montanha de lixo gigantesca, certo? E esse lixo, como eles são de vários tipos, ele pode acarretar a contaminação e a poluição do solo, beleza? Então tem aqui, ó, quando o lixo é depositado em locais inadequados, podem ocorrer os seguintes problemas ambientais: contaminação do solo, do ar e da água, proliferação de vetores transmissores de doenças, entupimento de rede de drenagem urbana, enchente, degradação do ambiente e graves problemas sociais. Então, gente, perceba que o lixo não é um problema só ambiental, também é social, porque olha aqui, né? Esse lixo ele junta pessoas ali próximas a esses locais que acabam vivendo desse lixo. Isso não é uma condição de vida adequada para ninguém, tá certo? Viver de lixo não é uma condição de vida adequada para ninguém. Não dessa forma, tá bom? Então, é um problema muito sério que a gente tem que repensar, todos nós temos que repensar e tentar reduzir ao máximo a quantidade de lixo que a gente produz. Porque os plásticos, o alimento que a gente joga no mato, pneu, qualquer tipo de coisa que a gente descarta, gente, vai para algum local. E isso tudo vai voltar pra gente um dia, tá bom? Já tá voltando. Vamos lá. Para saber como a gente pode destinar esses locais, esse tipo de lixo, né, para onde a gente tem que destinar ele, a gente tem que primeiro classificar o lixo, tá certo? E isso é chamado de coleta seletiva, tá bom? Então, ó, na coleta seletiva doméstica, a gente tem basicamente a divisão entre lixo seco e lixo úmido. O lixo seco é composto de material reciclável, né, como papel, vidro, lata e plástico. E o lixo úmido são sobras de alimentos, casca de fruta, resto de poda de planta. E também nesse caso se encaixa alguns tipos de material como plásticos e vidros que não são recicláveis também, galera. Beleza? Quanto à origem desse resíduo, né? Ele pode ser domiciliar, então é o tipo de lixo que a gente forma em casa. Comercial, que é resíduo originado nos diversos estabelecimentos comercial e de serviço, como supermercado, né? Então toda aquela sobra do supermercado e tudo mais é o tipo de lixo comercial. Pode ser um lixo público, então o lixo que a galera joga no meio da rua, muito feio isso, não façam isso. Quem tiver com papelzinho de bala, que tiver com lixo, não joga na rua, galera. Garrafa não joga na rua, pelo amor de Deus.
O que custa você levar isso até em casa e jogar no lixo? Por favor, é uma questão de educação, galera. É educação, tá certo? E educação é o mínimo que a gente tem que ter para viver em sociedade, tá bom? Esse tipo de lixo aqui nem deveria existir, lixo público. Todo mundo deveria jogar o lixo no lixeiro de casa ou então nas lixeiras que tiver na rua disponível, certo? Nada de jogar nada na rua, pelo amor de Deus. Outro tipo de lixo é o lixo hospitalar, que é um tipo de lixo muito preocupante porque envolve seringas, resto de bisturi, coisa que é usada em cirurgia, algumas partes de corpo de gente, algo bem nojento mesmo, gente, que pode transmitir várias doenças para várias pessoas. Então, perceba, a gente tem aqui o lixo doméstico, que é feito em casa, e o lixo hospitalar. Depois a gente tem o lixo industrial, né, que é o resto de algumas indústrias. Pode ser desde, sei lá, uma indústria que produz alimento, então algum tipo de alimento que estragou e eles precisaram descartar, até a indústria que produz material que são degradantes para o meio ambiente, né? Então perceba que a gente não pode misturar os tipos de lixo. O lixo hospitalar nunca deveria estar numa lixeira de casa, por exemplo. Eles têm que ser descartados de forma separadas para que não tenha uma problemática maior em volta dele, tá bom? E tem aqui o lixo agrícola, né? Que é resultado da agricultura, constituído por embalagem de agrotóxico, ração, adubo e resto de colheita, né? Então perceba que aqui tem, né, embalagem, como é o nome aqui? Embalagem de agrotóxico, então isso aqui pode também causar vários danos para onde ele vai. Então perceba que cada lixo desse aqui tem um perigo, certo? O mais tranquilinho ainda é o doméstico, e mesmo assim é preocupante. E tem o entulho, que é o resto da construção civil, né? Aquele monte de entulho que fica na frente das construções que depois é descartado, beleza? Aí depois, gente, a gente tem os resíduos que são considerados perigosos. Então perceba, todos que a gente falou até agora são sim preocupantes, mas tem os que são realmente muito perigosos, que são basicamente pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. Ah, professor, que besteira! Nem é isso tudo, galera. Esses materiais possuem tanto material químico dentro deles que depois de um tempo vai ser liberado no solo e vai contaminar esse solo, metais pesados, material radioativo, material que vai fazer mal para as pessoas, gases tóxicos, tudo isso pode ser liberado desses materiais, certo? Então é preciso ter um extremo cuidado com isso. Quem tiver esse tipo de coisa em casa, junta e descarta em uma loja, por exemplo. As lojas de celulares, algumas aqui de Itabaiana, o que eu sei é isso, loja principalmente de celular, né? Elas aceitam essas pilhas lá. Então esse descarte tem que ser feito da forma correta, porque se a gente joga o lixo de qualquer forma por aí, galera, ele vai parar em algum lugar e onde ele parar ele vai causar danos, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, beleza? Para isso, gente, como não é possível viver um mundo lindo onde a gente não produz lixo, a gente tem que ter mais cuidado com isso. Para isso surgem aqui os 3 R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. Eu vou pedir que vocês leiam esse texto durante a aula agora, por favor. Leiam esse texto e respondam essas questões da página 83. Beleza, gente? Depois vem aqui, ó, lixo, uma questão de cidadania e responsabilidade ambiental e social. Leiam também esse texto, tá bom? Leiam e respondam aqui embaixo. Isso daqui, gente, eu vou preferir não passar para vocês, certo? Porque eu não quero que vocês se exponham para fazer isso. Talvez só esse daqui de em casa, então só a página 86. Eu vou deixar lá no WhatsApp as páginas que é para vocês fazerem, tá certo? Na escola, infelizmente, não vai dar pra gente fazer também. E no final aqui, ó, tem essa questão da coleta seletiva de lixo. Gente, isso daqui não tá tão explícito no livro, certo? Mas no questionário que eu vou passar para vocês aí, durante a aula, vocês vão pesquisar sobre isso e vocês vão ver aqui, ó, tem várias cores, não é isso? Eu não sei se na escola tem, eu não me recordo. Eu imagino que vocês já devem ter visto esse tipo de coisa aqui. Então, por exemplo, aqui na lixeira amarela, né, quando tem a coleta seletiva, é descartado só o material de alumínio. Então, lata de alumínio, esse tipo de coisa. Na verde, só vidro. Na vermelha, só plástico. Na azul, é só papelão. Esse aqui tipo é um marronzinho claro, né? A gente só descarta material orgânico, né? Então, resto de alimento, esse tipo de coisa. Aí tem as outras daqui de baixo que são um pouco menos comum, né? Eu particularmente nunca vi pessoalmente, então a lixeira laranja é material radioativo. Nessa lixeira aqui preta é que tem poda de árvore, esse tipo de coisa. Na cinza aqui mais clarinha é onde tem material químico, né? Nesse outro também é material radioativo. Só para vocês não confundirem, ó. Eu acabei de confundir, eu tenho que explicar para vocês não confundirem. No laranja não é material radioativo, é material contaminante. O que é material contaminante?
tecido do corpo das pessoas, né? Então, alguma parte do corpo da pessoa que possa ter uma bactéria, que possa ter um vírus que cause doença, então tem que ser eliminado da forma separada, né? E aqui no radioativo são materiais que causam radioatividade, né? Então, o material que é usado na indústria, desculpa, não, na produção de energia radioativa, materiais que possam conter ali, né, algum elemento que conduz radioatividade, é um pouquinho mais complexo. E aqui na branca, material hospitalar, tá certo? Lá na questão vocês vão ver, vocês vão dar uma pesquisadinha melhor sobre isso e vão entender mais como é que funciona isso. É muito importante a gente separar o nosso lixo, porque isso permite que o lixo que seja reciclável seja reciclado realmente, porque se o lixo estiver tudo misturado numa bolsa só, é impossível que todo o lixo seja reciclado da forma correta, tá certo, gente? Ó, por hoje é só, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima aula.